Fiocruz, trabalho lá no Serviço de Medicina de Viagem, que o coordenador é o Dr. Marcelo Dias da Costa, e eu trabalho junto com a doutora Mari também. Esse assunto é um assunto extenso, tem muita coisa para falar, então eu tentei condensar e, na verdade, o meu objetivo é que vocês possam sair daqui com uma ideia do que a gente faz ali, né, na consulta, mas, claro, todos os detalhes a gente nunca vai conseguir contemplar, né? Então, assim, a aula é basicamente sobre a consulta do viajante e a avaliação pré-viagem. A primeira coisa que a gente tem que fazer na verdade, você chega para o viajante, você tem que obter informações dessa pessoa, você tem que fazer uma série de perguntas sobre a própria pessoa, sobre o destino, sobre a viagem, para então você elaborar as orientações que você vai dar. Claro, existe mais ou menos pontos que são básicos, né, que você sempre vai falar, mas você vai adaptando isso ao viajante e à sua viagem, né? Então é uma coisa meio que individualizada, embora pontos, né, assuntos se repitam ali, né? Mas isso é bem importante. Continuando nesse raciocínio, você tem que conhecer o viajante, não só isso, tem que conhecer o destino dele, o lugar para onde ele vai, lógico, e ter informações sobre a viagem. Vai durar muito tempo essa viagem? Uma viagem curta, uma viagem longa? Vai fazer o que lá? É trabalho, é turismo? O que você vai fazer lá? Tudo isso é importante. Bom, em relação ao destino, a gente tem que conhecer, tem que pesquisar antes da consulta quais são as doenças infecciosas prevalentes nessa região, até para você saber o que você vai aconselhar, obviamente, né? Outra coisa que não é só, aí de repente está um pouco misturado, mas não é só a questão de doença infecciosa, tem também outras coisas, outras situações que o viajante pode se ver envolvido. Por exemplo, conhecer muitas vezes a cultura do local, porque às vezes você sai de um lugar, vai para um lugar, na verdade, com uma cultura completamente diferente. Então, se você não tem um mínimo de noção de como você deve se comportar, muitas vezes você vai se colocar em situações ruins, constrangedoras e às vezes até perigosas, enfim. Você tem que ter um mínimo de noção do que acontece naquele país para você respeitar isso e não se colocar numa situação difícil. Ali está serviço de saúde, mas na verdade, assim, o ideal é que todo viajante, isso a gente sempre aconselha, mas nem sempre é possível, que ele viaje sempre com seguro de saúde, o seguro viagem, né? Muitas vezes isso não é possível, eu já atendi vários missionários, vão fazer missões na África, eles não têm condição de fazer isso. Então, se isso não é possível, quer dizer, no mínimo tentar obter alguma informação sobre o serviço de saúde, o que ele vai poder, se ele adoecer, aonde ele vai poder ir, o que ele vai poder procurar, quem ele vai poder procurar nesses lugares. Também é importante o tipo de acomodação, porque dependendo da acomodação, as orientações também são totalmente diferentes. Uma coisa é você se hospedar no hotel 5 estrelas e outra coisa é você se hospedar numa casa de aldeia, enfim, que não tem quase nada, que muitas pessoas viajam dessa maneira, né? E também o objetivo da viagem, eu coloquei trabalho versus turismo, mas talvez não seja exatamente assim, né? Na verdade, o que você vai fazer na tua viagem? Você vai ficar só em área urbana, vai ficar só em prédio, vai para uma zona rural, vai fazer atividade ao ar livre, esse tipo de coisa. E ali eu coloquei a altitude, não é sempre, né? Mas sempre que a pessoa vai para uma região de altitude mais elevada, acima de pelo menos 2.000, 2.500 mil metros, a gente tem orientações específicas para isso. Enfim, o viajante, né? A gente tem também que ter informações sobre esse viajante, isso também vai mudar completamente as orientações que você vai dar. Idade, né? Lá na Fiocruz a gente não atende criança, mas existe toda uma gama de orientações voltada para a criança, voltada para o idoso, para o paciente imunodeprimido, né? É importante saber se ele tem comorbidades. E muitas vezes você pode até, dependendo do paciente, da comorbidade, o paciente imunodeprimido acabou de fazer um transplante, está em uso de imunossupressor, você pode até contraindicar essa viagem. Claro que a decisão é dele, mas você, como médico, dá, né, o seu parecer, até contraindicando a viagem.
Importante saber as medicações de uso regular, que pode haver interação com medicações que você vai prescrever. História de alergia. E a história de alergia serve, logicamente, não só para as vacinas que você vai prescrever ou para as medicações, mas a gente sempre procura também dar uma dica, vamos dizer assim. Você tem alergia? Então tenha sempre com você, numa carteira, em algum lugar, alguma coisa dizendo, tenho alergia a tal medicamento, a tal alimento, porque às vezes tem um acidente, isso para qualquer um, em qualquer lugar, mas a gente aproveita ali para passar isso também, dar essa... perguntar se teve reação vacinal prévia, enfim, esse tipo de coisa. E ali, novamente, o objetivo da viagem, que já tinha até falado no slide anterior. E, às vezes, é importante também você perguntar, quer dizer, sentir, né, perceber do viajante qual é a percepção de risco. E muitas vezes ele vai na consulta, ele não está nem interessado em receber nenhuma orientação. O que ele quer é a vacina, por exemplo, da febre amarela. Ele marcou a viagem, vai fazer uma viagem e a agência de turismo falou para ele que ele tem que tomar vacina de febre amarela. Então ele vai procurando a vacina. Então ele não tem a menor ideia se ele pode adoecer, se ele não pode adoecer. Então às vezes esse viajante que vai sem ideia nenhuma, às vezes você tem que ser mais incisivo, dar mais orientações, bater mais em alguns assuntos para ele poder entender, né? Pegando todas essas informações, a gente começa pela história, vai prescrever as vacinas, né? Vai ver que vacinas são necessárias para essa viagem. Então você pega a história vacinal dessa pessoa e, primeira coisa, atualiza o calendário básico e depois você vai indicar as vacinas específicas para a viagem. Uma coisa que ajuda é a história, por exemplo, história de doenças comuns da infância. Eu já tive catapora, eu já tive sarampo. Isso te ajuda porque você, se ele já teve a doença, não vai precisar fazer aquela vacina. Ou então, eu não lembro, não sei. Se você tem tempo, você pode pedir sorologias para avaliar se aquela vacina realmente será necessária ou não, né? Porque apesar das vacinas serem seguras, enfim, existem eventos adversos. Se você puder, talvez não fazer, é melhor, né? Por isso também é que a gente costuma preferir, mas nem sempre isso é possível, que o viajante procure o serviço, procure a consulta com pelo menos 1 mês e meio, 2 meses de antecedência, antes da viagem, que é para a gente poder programar isso, porque não pode ser uma coisa, não pode não, muitas vezes a gente faz, mas não é o ideal. Procurou hoje, terça-feira, vai viajar na sexta-feira. Isso é muito ruim, que você não consegue preparar, muitas vacinas você não tem nem por que prescrever, porque não vai adiantar nada para aquela viagem específica, então é bom ter um tempo para essa preparação. Então, falando agora um pouco mais das vacinas. Então, a gente sempre aproveita essa consulta para atualizar o calendário básico, até porque o adulto é muito comum não estar com o calendário vacinal atualizado, né? Isso realmente é comum. Então, a gente aproveita e atualiza, vê. Você até, como ali a gente trabalha junto com o CRI também, de imunobiológicos especiais, muitas vezes, eu sou hipertenso, eu sou diabético, aí você também aproveita e faz uma atualização também de acordo com a comorbidade do paciente, né? Dependendo da indicação da vacina. E tem as vacinas específicas para aquela viagem, né? Enfim, e aí tem algumas coisas, eu não vou falar obviamente de cada vacina, porque senão fica muito grande, mas assim, tem algumas particularidades. Por exemplo, eu botei ali embaixo, avaliar risco-benefício e avaliar custo-benefício. Por exemplo, para dar um exemplo de risco-benefício, a febre amarela. Pessoas que viajam para a Ásia, os países, eles exigem o certificado internacional de vacinação para a febre amarela. Mas não porque o viajante tenha risco de adoecer de febre amarela, mas se ele sai de um país que tem febre amarela, ele precisa estar vacinado para não introduzir a doença nesse país, que não tem a febre amarela, mas tem mosquito, entendeu? Então eles exigem, eles fazem essa exigência. Só que de repente você tem um paciente de 65 anos que vai fazer uma viagem para a Ásia. Então, assim, um paciente que nunca fez vacina de febre amarela na vida dele, 65 anos. Depois de 60 anos, existe um risco maior, não é comum, é raro, mas quando acontece é muito grave, você fazer aquela doença viscerotrópica associada à vacina de febre amarela.
Então você tem que pesar. Você vai vacinar um paciente de 65 anos que tem um risco maior de fazer um evento adverso, que quando acontece é muito grave, tem uma mortalidade elevada, que vai viajar para um lugar que ele não tem risco de pegar a doença, você tem que parar e pensar. Eu prefiro não fazer, a maioria de nós também não prefere não fazer, mas aí você tem que explicar para o viajante que ele pode chegar no país e não deixarem ele entrar. Você faz um certificado, tem um certificado pela Anvisa, mas isso não garante que ele vá entrar. Mas é pesar risco-benefício, né? Porque apesar de ser raro, é grave. Outra coisa é o contrário de, por exemplo, o mesmo paciente, ele vai fazer uma viagem missionária para o Amazonas, vai cuidar de população ribeirinha por 3 semanas, por 1 mês. Você tem que fazer a vacina, porque aí a chance dele adoecer é muito maior do que o efeito adverso. Então você vai meio que pensando assim. Também, às vezes, você vai a gente consulta o site do CDC, Fit for Travel, alguns sites assim, e às vezes você não vê exatamente a indicação, vacina meningocócica, vacina da coqueluche. Mas, por exemplo, um universitário vai fazer um curso numa universidade, vai ficar num alojamento, né, junto com vários outros estudantes, vai ficar num lugar com muitas pessoas juntas, né? Então, muitas vezes a gente indica a vacina meningocócica ou da coqueluche justamente porque ele vai estar nessa situação de aglomeração de pessoas, né? Então, você vai também avaliando ali de acordo com o viajante, a história do viajante. E custo-benefício também, porque muitas vacinas, elas são particulares, né? A rede pública não vai disponibilizar isso para o viajante e ele tem que pagar. E muitas vezes são várias e é um custo bem alto, né? Então, às vezes a gente diz, olha só, se você não... Porque a gente também tem que lidar com a realidade da pessoa, não adianta você achar que ela vai fazer tudo aquilo e ela não vai fazer. Então, às vezes a gente fala, olha só, você tem todas essas vacinas aqui para fazer, mas essas aqui são imprescindíveis. Uma que, por exemplo, muitas vezes não é melhor que faça, mas que não é imprescindível, é a de febre tifoide, que é uma vacina pouco eficiente, né? E você tem outras maneiras, né, de evitar o adoecimento. Então, muitas vezes a gente fala, se você tiver que escolher, essa aqui não faz outras vacinas, né? A gente às vezes vê isso junto com o viajante também, porque tem que levar isso em consideração. Às vezes ele não vai conseguir fazer, né? Só mais uma, a raiva. Raiva é uma vacina, a gente faz muitas vezes o esquema pré-exposição. A vantagem disso no paciente imunocompetente, no imunodeprimido não vale, né? Mas no imunocompetente a vantagem disso é que se ele se acidentar em algum país desses aí, ele não precisa fazer soro. E tem que levar em consideração que muitas vezes esses lugares não têm soro, né? Então você facilita um pouco a vida do viajante, né? Dependendo da situação, dependendo da exposição dele e do lugar para onde ele vai. Bom, outro ponto que também é constante em toda a consulta é a questão da alimentação. É claro que quem vai para a Europa vai se preocupar muito menos com isso do que quem vai para a Índia. Isso é lógico, né? Mas assim, você sempre fala mais ou menos sobre tudo isso. Higiene pessoal é uma coisa até chata às vezes de falar, que parece até dizendo que a pessoa não tem higiene, não é isso, mas é bom sempre estar frisando algumas coisas. A gente sempre recomenda que leve álcool gel na bolsa, porque às vezes não tem onde higienizar as mãos e o álcool gel faz bem esse papel. Alimentação, sempre a orientação é alimentos cozidos, bem cozidos, quentes ou industrializados. Nada in natura, nada cru, né? Algumas pessoas vão seguir, outras não, mas essa é a recomendação. Bebidas. Sempre que possível, bebidas industrializadas, engarrafadas e lacradas. O ideal é que não venha a garrafa, a lata, enfim, o recipiente aberto. O ideal é que venha lacrado. Se puder beber, por exemplo, no canudo, é melhor do que beber no copo. A contaminação é menor. Né? Agora, você vai ter situações em que as pessoas não vão ter
não vão conseguir comprar água mineral, enfim. Então você dá algumas orientações para ela tornar a água que ela tem potável, própria para o uso, como usar aquele clorim, né, que vende em farmácia, ferver a água, basicamente essas duas coisas que a gente orienta, até porque são coisas mais fáceis, né? Filtro, esse tipo de coisa, não tem muito como a pessoa levar isso, não tem muito como. E também como é que ele vai armazenar essa água depois de tratada, né? Dá todas essas orientações. E não só isso, a água limpa, a água pronta para o uso, ela não é só para beber, ela é para cozinhar, ela é para escovar o dente e para lavar os utensílios domésticos. Né? Daí está a diferença. Quem vai para um hotel não precisa fazer isso, mas quem vai ficar numa casa na Guiné-Bissau precisa disso, né? Porque senão ele contamina talher, contamina tudo, não adianta nada. Então a gente também fala sobre isso, né? É claro que, dependendo da região, a gente vai se estender muito mais nessas orientações, né? Outra coisa importante que é a diarreia do viajante. Na verdade, a diarreia do viajante é uma síndrome, né? Muito comum quando você sai de uma região mais desenvolvida para uma região menos desenvolvida, né? Por exemplo, quem viaja da Europa para a África tem risco, quem viaja da Europa para o Brasil tem risco, e assim, né? É isso mais ou menos o raciocínio. Na verdade, é uma síndrome, ela pode ser causada por bactéria, por vírus, por parasitas, mas o mais comum é que seja bacteriana mesmo, né? E, dependendo da região para onde a pessoa vai, 40% a 60% dos viajantes podem desenvolver diarreia, principalmente nas primeiras semanas de viagem. Mas você considera a diarreia do viajante até 10 dias depois do retorno, você também considera. Mas o mais comum é que seja nas primeiras semanas. Em geral, essa diarreia, ela é autolimitada, ela passa em alguns dias, ela não costuma dar muitos problemas. É uma coisa leve, é um quadro leve e autolimitado. Então, existe aí a possibilidade de se passar o tratamento com antibiótico e existe a possibilidade de não se passar. A gente prefere não passar antibiótico, quer dizer, isso obviamente vai variar de caso a caso, mas em geral, prefiro não passar antibiótico porque é leve e autolimitada, sendo que a gente dá a seguinte orientação. Caso essa diarreia persista por muitos dias, caso tenha uma febre alta, caso tenha diarreia com sangue, procurar assistência médica, né? Dentro do que é oferecido ali. E uma coisa também bem importante teve diarreia, tem que se manter sempre hidratado. Não só água, mas água, eletrólitos, enfim, aquilo que mais ou menos a gente orienta para qualquer pessoa que tenha diarreia. E é importante falar isso porque é muito comum, né? Para a pessoa ter uma noção do que está acontecendo e ter uma noção do que é mais grave, do que não é tão grave, do que ela pode esperar e o que ela deve fazer. Porque realmente é um quadro bem comum, né? E outra coisa, que eu pelo menos sempre falo isso, né? Eu peço para não fazer o uso de aqueles agentes tipo Imosec, esse tipo de coisa. Vai que é uma diarreia bacteriana, infecciosa, faz aquilo e tem uma complicação mais séria num país. Eu, pelo menos, não gosto. Você orienta a pessoa a levar comprimido de cipro, por exemplo? Pois é, nem sempre eu oriento, não. Depende muito da situação. Por quê? Porque o meu medo é o seguinte, dependendo do viajante, tem pessoas que são muito orientadas e você pode sentar, você pode conversar, ela vai entender, e pessoas que nem tanto. Então, o meu medo é, de repente, prescrever o antibiótico, ela fazer uso daquilo de forma errada, ou então ela ter até um quadro mais grave, faz uso de antibiótico e acha que está sendo tratada, não precisa procurar assistência médica, não precisa nada, entendeu? Então, muitas vezes eu prefiro não passar, eu prefiro que ela procure assistência, né? Bom, uma coisa também que a gente sempre fala, claro, dependendo do lugar não precisa, mas muitos dos lugares, as pessoas vêm, tem muita gente que a gente atende que vai para a África, vai para a Ásia, vai para lugares em que a gente precisa falar muito sobre isso, né? Doenças transmitidas por mosquito, como é que você vai evitar essas doenças? Bom, vou ter alguns exemplos ali e, na verdade, embaixo tem
medidas de prevenção para evitar a picada do mosquito. Evitar os lugares de maior risco, quando isso é possível, porque nem sempre isso é possível. Às vezes a pessoa vai justamente trabalhar no lugar de risco, ela vai, não tem jeito. Evitar o período de maior atividade do mosquito, isso também varia. O da dengue é mais diurno, o da malária é mais noturno, enfim. Usar roupas adequadas para aquela situação, para aquela região. Na hora, por isso que a acomodação também é importante. Se tem ar-condicionado, se não tem ar-condicionado, leva mosquiteiro se não tiver. E o uso do repelente, que eu sempre falo para eles que assim, você tem que usar o repelente, assim como você acorda, escova o dente, toma banho e usa repelente. Não tem jeito, tem que usar. Então, assim, em relação aos repelentes, o dado é que quanto maior a concentração da substância ativa, maior o tempo de proteção. Tudo bem, a gente tem um limite. Por exemplo, DET, você tem DET, picaridina, e tem esses dois embaixo, que até estavam no site do CDC, mas isso você não vê muito, não é uma coisa muito... Hoje, no Brasil, o que a gente acaba recomendando é a picaridina ou icaridina, que é o Exposes, né? Porque os outros a gente não consegue nessa concentração, né? E o DET entre 20% e 50% e a picaridina ou icaridina entre 20% e 25%, você sabe que ele vai ter uma duração aí entre 8 e 10 horas, se for um dia, uma temperatura amena, né? Se for um dia muito quente, uma temperatura acima de 30 graus, você vai ter que repassar. Mas isso também, quer dizer, a orientação siga a orientação do fabricante, mas você tem que perceber algumas coisas. Por exemplo, você está num lugar quente, transpirando, muitas vezes você vai ter que passar isso muito antes de 4 horas, né? Eu já tive pacientes que falam, olha, eu passei o Exposes, mas eu estava ali num lugar quente, úmido, com 2 horas eu tive que repassar, porque eu percebi que estava saindo, né? Então, você também fala isso pro paciente. Se por acaso também se molhar, enfim, tem que repassar o repelente. Então, assim, falar que o repelente é importante, é necessário, na verdade é imprescindível, e não só passar, mas repassar esse repelente para a proteção ser contínua, prolongada, né? E dependendo da onde ele esteja acomodado, por exemplo, se for num hotel, ele vai de noite, vai dormir, tira o repelente, fecha lá o quarto de hotel, enfim, liga o ar-condicionado e pode dormir. Se não for assim, se o risco à noite, na hora de dormir, for muito alto, como uma pessoa acampada, alguma coisa, até dorme com repelente, né? E usa o mosquiteiro. Nessa dosagem, usar o uso intensivo, assim, tem algum risco para a pessoa? Nessa dosagem, não. Quer dizer, não tem risco de você ficar intoxicado ou alguma coisa assim, não. Não tem risco nessa dosagem. É claro que, por exemplo, à noite, a gente prefere que, se você puder não usar, tá com o ar-condicionado ligado, para que você vai usar? Não precisa usar. Mas numa situação de maior risco, você usa. Para diminuir possibilidade de intoxicação. Mas assim, eu pelo menos nunca li nenhum caso de intoxicação nessa quantidade, entendeu? E passando dessa maneira, né? Porque nessa concentração você consegue uma duração mais prolongada, então você não precisa ficar repetindo, passar toda hora, né? Então é relativamente seguro. Bom, na hora de passar o repelente não é de qualquer jeito, né? Se for passar o protetor solar, e muitas situações você vai ter que passar, você passa o protetor solar antes do repelente. E vai passar só na pele exposta, não vai passar na pele que está embaixo, coberta pela roupa. E vai passar em toda a região do corpo exposta, menos mucosa. Toma cuidado, né? Olho, boca, nariz, toma cuidado com mucosas. E ali é aquilo que você me perguntou, por exemplo, se você usar formulações combinadas de protetor solar e repelente, aí você já pode entrar numa faixa de risco. Por quê? Porque o protetor solar você passa muito mais vezes do que o repelente, né? Então, se você usar uma formulação combinada, você vai passar muito mais do que você precisa de repelente por conta do protetor solar. Então, o ideal é que seja separado, né? E outra coisa que a gente também fala é que o repelente tem ação contra carrapato, mas é sempre procurar carrapato na pele, na roupa, porque também é outro vetor, né? Bom, e a malária,
né? A malária é uma doença importante no viajante, é uma doença prevalente no viajante, é a maior causa de febre no viajante que está retornando, né? Por isso que colocou ela por isso que a gente vai falar sobre a malária, não extensamente, mas pelo menos um pouco. Assim, existem algumas coisas que a gente pode fazer para evitar. Primeiro, aquilo que a gente já conversou sobre evitar a picada do mosquito, que são aquelas medidas gerais que a gente acabou de falar. Em relação à malária especificamente, você pode fazer uso da quimioprofilaxia quando ela for indicada. E uma coisa muito importante que a gente sempre reforça é: a pessoa tem que reconhecer que aquele quadro que ela está apresentando, que aquela sintomatologia pode ser malária. Apesar de ser um quadro clínico inespecífico, ela precisa conhecer sinais e sintomas e perceber, não, isso pode ser malária, porque ela precisa, isso é importante, ela precisa procurar assistência médica imediatamente. Porque quanto mais tarde você faz o diagnóstico, mais grave fica e pode evoluir com gravidade a curto prazo, mais difícil de reverter o quadro, né? Então, o reconhecimento de sinais e sintomas e procura imediata de atendimento médico é também uma recomendação que a gente faz e bate nisso. A quimioprofilaxia, quer dizer, a quimioprofilaxia nem sempre está indicada, né? Isso é meio controverso, né? Agora, o importante que a gente também deixa bem claro é que a quimioprofilaxia ela não evita a infecção. A infecção, ela acontece, ela pode acontecer mesmo em uso de quimioprofilaxia. O que vai acontecer aí é que você, tomando a medicação, você vai ou reduzir sintomas ou até não ter sintomas, vai reduzir mortalidade e gravidade. Mas a infecção pelo plasmódio, ela acontece, né? A gente tem algumas medicações disponíveis no mundo, né? Porque no Brasil só tem a doxiciclina. A gente não tem outra opção. Aqui, a gente até tinha a opção da mefloquina, mas a gente não tem mais. Há muito tempo na farmácia de manipulação que tinha no Fundão, no CCS, eu acho, fazia mefloquina, mas não faz mais. E a mefloquina, a gente tem mefloquina no Brasil, mas não para profilaxia, mas para tratamento, né? E a cloroquina tem resistência em quase todo mundo, né? Menos ali na região da América Central. Então, o que a gente acaba tendo para fazer aqui é a doxiciclina. O atovacol com proguanil não tem no Brasil, é possível importar, mas é bem caro, E a primaquina a gente não usa muito, porque realmente é limitada a utilização dela. Ali que eu coloquei, avaliar risco-benefício, quer dizer, a gente não tem muito uma receita de bolo para isso, a gente tem que raciocinar em cima da história do paciente, para onde ele vai, enfim. Na verdade, que parâmetros a gente usa para indicar ou não a profilaxia, né? O que a gente faz no dia a dia? Na verdade, você vai avaliar, primeiro, para onde esse paciente vai, é uma região endêmica para malária, não é, e não basta só ele dizer, eu vou para a Índia. Ele tem que me dizer aonde dentro da Índia, para onde dentro da Índia ele vai, porque tem lugares que são endêmicos e lugares que não são, né? Então ele precisa me dizer não só o país, mas a região dentro do país. Você vai avaliar então se esse lugar é endêmico para malária, se não é endêmico, se esse paciente está dentro de uma categoria de fator de risco para malária grave, um imunodeprimido, uma grávida, um idoso, né? E você tem que avaliar qual será o acesso dele à assistência médica, a diagnóstico e tratamento. E assim, não adianta só o diagnóstico e o tratamento via oral, porque ele pode ter uma malária grave e precisar de um atendimento mais especializado, né? Então, assim, em geral, quando a pessoa vai para uma região endêmica, vai para uma região muito afastada, não vai ter acesso rápido a esse atendimento, ou não vai ter acesso a um atendimento de boa qualidade e vai ficar por pelo menos uma semana, a gente prefere prescrever, porque isso pode pelo menos minimizar o quadro, né? Sempre ressaltando que se não tomar direitinho, tudo direitinho todos os dias, não adianta nada. Não adianta nada. Então a gente sempre avalia isso. Uma coisa é um paciente que vai viajar para Manaus, e outra coisa é um paciente que vai para o interior trabalhar com população ribeirinha.
são duas situações diferentes. Né? Para um você vai prescrever e para outro provavelmente você não vai. Bom, outra coisa que também é importante de se falar, porque isso pode evitar complicações mais tarde, é que o Vivax, o Plasmodium Vivax e Ovale, quer dizer, o Ovale só tem na África, né? Mas o Vivax tem aí um monte de lugar. Eles podem ficar como hipnozoítas no fígado. Então, qual é a importância disso? A importância disso é que esse viajante pode ter um quadro clínico de malária um ano depois, mais de um ano depois, mas como é no primeiro ano pós-viagem. Então, é importante que ele saiba disso, porque senão ele começa a ter febre, mal-estar, dor no corpo, um ano e meio depois da viagem. Se ele não está com isso na cabeça, ele não vai pensar nisso, ele não vai falar para o médico que está avaliando ele, isso não vai ser pensado, né? Então, isso também é uma coisa que a gente fala bastante na consulta. Uma coisa que pode ser feita, mas que a gente não costuma fazer, é primaquina por 14 dias após a saída da área endêmica, né? Porque a primaquina tem ação sobre os hipnozoídas. Só que esses hipnozoídas podem ou não estar ali, né? Ele pode ter se infectado ou não. Então, para não usar essa droga sem uma indicação exata, a gente prefere orientar e frisar bem isso, porque senão a pessoa esquece mesmo. Não vai nem lembrar que aquilo pode ser malária, e isso é uma coisa que acontece. Outra coisa importante que a gente sempre fala, né, para todo viajante, isso aí é para todo mundo. Kit de medicamentos. É importante levar as medicações de uso regular numa quantidade suficiente para o tempo da viagem, e muitas medicações é importante que o viajante leve uma carta mesmo do seu médico, por exemplo, o paciente faz uso regular de tal medicação para tratamentos determinados, porque alguns, por exemplo, medicações controladas. Então, às vezes você pode estar no aeroporto, abrir sua mala, mas que remédio é esse? Para que você usa? Aí você tem ali o relatório do seu médico. Enfim. E medicações SOS, que é sempre bom ter na bagagem. Um analgésico, um antiemético, um antialérgico, um colírio lubrificante. E essa coisa do colírio foi curioso porque foi uma paciente que foi para a China. Ela voltou numa outra consulta e ela falou que ela sentiu falta de um colírio lubrificante porque lá, poluição, enfim, que ela sentiu. A gente também pega as informações dos pacientes, né? Importante. Material para fazer curativo, descongestionante nasal e ali de novo o álcool gel, importante estar sempre com a pessoa. Antibiótico, eu não costumo prescrever sempre, mas às vezes eu prescrevo. Eu já atendi uma paciente que ela dizia, de vez em quando eu tenho infecção urinária. Então, eu prescrevi um antibiótico para ela, caso ela tivesse uma infecção urinária, porque ela já veio com esse dado para mim. Você pode prescrever alguma coisa ou para uma infecção urinária, para uma infecção respiratória, mas é importante que o viajante seja bem orientado, para ele entender que não é para ele ficar usando aquilo, é para ele usar naquela situação específica, que senão é pior, né? E assim, uma coisa que a gente também fala para todos os pacientes, eu acho importante, e eu acho que muitas vezes a gente pode não pensar nisso quando a gente faz viagens longas, é a trombose venosa profunda. Isso acontece mesmo. É claro que pacientes com fatores de risco para trombose venosa profunda, embolia pulmonar, lógico, vão ter um risco maior, obviamente. Mas mesmo aqueles que não têm, pela viagem prolongada, pela imobilização, podem ter TVP. Então, é uma coisa até rápida de se orientar e a gente sempre orienta também, né? Assim, na verdade, é simples. Primeiro, tem que vestir roupas confortáveis, nada que prenda os movimentos e nada que faça garrote, né? Na perna, enfim, nada. E deambulação frequente. A cada 2 ou 3 horas a pessoa levanta e anda pelo avião, que seja. Não conseguiu, ela pode flexionar e voltar a panturrilha, né? Fazer aquele movimento assim, que isso também ajuda no retorno venoso, enfim. E uma coisa que pode ajudar, mas que tem que ser usada com cuidado, caso seja usada, é a meia elástica. Por que eu digo que tem que ser usada com cuidado? Porque a pessoa não pode pegar uma meia elástica, botar na perna e aquilo fazer um garrote aqui. Não adianta nada.
porque não basta só colocar, tem que ser uma meia elástica de suave compressão. Senão, ela vai ali no meio da perna, faz um garrote e aí vai funcionar como fator de risco, não como fator de proteção, né? Então, isso é importante também, porque senão não adianta nada. E uma coisa que muitos pacientes às vezes perguntam é da profilaxia farmacológica. Fazer o Clexane, fazer um xarelto, enfim. Não existe estudo recomendando formalmente isso. Não existe essa recomendação formal de que você deve fazer, não existe um estudo dizendo que isso realmente tem benefício. Mas, muitas vezes, você pode conversar com o paciente, se ele estiver muito angustiado, você pode até prescrever uma medicação, um xarelto, 10 miligramas, enfim, você pode até fazer, mas não tem nenhuma evidência científica. O que eu queria falar hoje, o que eu queria deixar era mais ou menos como acontece a consulta de medicina de viagem, quais são os objetivos. É claro que tem mais coisa, mas a gente não teria como fazer tudo, né? Falar sobre tudo. Tem alguma restrição em algum país para entrar nas pessoas com HIV, medicamentos, vocês orientam? Não, restrição que eu saiba, pelo menos, eu acho que não tem nenhuma restrição à entrada no país, não. Mas o que eu acho... Tinha. Mas eu acho que hoje em dia... Não, é? Até 2 anos atrás tinha que não. Estados Unidos. Não, Estados Unidos Não, acabou, mas eu não sei se tem algum lugar. Acho que tem algum lugar no Oriente Médio que pode entrar. Eu não vou saber te responder isso. Assim, a gente nunca teve esse problema, nunca pegou isso, mas também a gente muitas vezes não pega o pós-viagem, né? Eu não vou saber te responder isso se existe alguma restrição. Agora, quer dizer, para a pessoa ter, é porque vai ver, abre a mala e vê as medicações, né? Não, volta bem paciente que pergunta, eu não sei. Realmente eu nunca li nada de restrição a paciente HIV positivo, não. Tinha nos Estados Unidos. É. Uns 2 anos atrás. Tirando isso, eu realmente nunca li nada sobre isso, não. É isso.